tarde, bem-vindo ao nosso culto das mulheres. E aí, nesse mês da mulher, né? Vamos pensar que não tem só o Dia da Mulher, não. A gente vai comemorar março inteirinho. Eu gostei tanto da dinâmica da gente ter convidadas no nosso culto, né? Esse compartilhamento, da gente poder ouvir outras histórias, testemunhos que podem fortalecer a sua fé, que fortaleceram a minha. A gente gera uma identidade, a gente percebe como que Deus é maravilhoso com todos os seus. Vamos continuar nessa dinâmica. Tenho convidadas lindérrimas, uma pançuda e outra gatuda, mamãe linda, né? Pastora Amanda, pastora Gabi. E a gente tem essa alegria de hoje poder ouvir um pouquinho de uma história de algo que Deus fez com elas, o poder da palavra de Deus. Vamos começar com você, Amanda? Vamos. Fila de prioridade, grávidas têm prioridade. Então, muitas pessoas podem não saber, né? Porque me veem hoje, assim, sempre alegre, sempre em paz, sempre transmitindo isso. Mas eu vivi um período da minha vida, na minha adolescência, em que eu passei por constantes crises de ansiedade, constantes crises de pânico. Foi um período, assim, em que diariamente eu vivia com medo, vivia angustiada, vivia nessa tristeza, a ponto de eu não querer mais sair para nenhum lugar, a ponto de eu não querer mais nem para a escola na época, né? Nem queria mais sair com os meus amigos, não queria fazer mais nada, a ponto de eu chegar um dia e falar, eu quero dormir e não quero acordar mais, porque dormindo era o único momento em que eu tinha paz, assim, sabe? Dormindo era o único momento que eu sabia que eu ia ficar bem, porque ao longo do resto do dia, por muitos dias, meses, eu vivia nesse lugar, assim, de ansiedade, de pânico, sem nem ter um motivo. Era simplesmente acontecia. E foi muito, muito ruim. E foi justamente na época em que eu estava chegando aqui na Mananciais. Eu estava num processo ali, por mais que eu tenha crescido na igreja, eu estava num processo de realmente conversão, né? Estava chegando aqui. E diante desse meio, assim, diante desse turbilhão de acontecimentos dentro de mim, dentro da minha alma, nas minhas emoções, e eu não sabendo nem como controlar o que fazer, o que não fazer, eu simplesmente queria que aquilo acabasse. Sim. Eu cheguei a ponto de não querer mais comer, porque eu achava que eu ia me sentir mal, achava que eu ia passar mal se eu comesse. E aí eu já sou magra, tô pançuda, mas sempre pesei menos do que 50 quilos. Eu cheguei a 45 quilos, 46 quilos, e as pessoas falavam, nossa, você tá muito magra. E eu ficava mal porque eu sabia por que eu tava ficando magra, de realmente não conseguir fazer as coisas, enfim. E como eu falei, foi num momento que eu estava chegando na igreja e eu fui num culto de quarta-feira, lá na igrejinha ainda, lá no Recreio. E no final do culto falaram assim, olha, se vocês querem uma oração específica por alguma causa, vem aqui na frente que a nossa equipe vai orar por você. E eu falei, eu quero ir lá, porque eu não estou aguentando mais, eu não sei mais o que fazer. E eu fui assim, crendo que algo iria acontecer na minha vida. E eu fui, uma pessoa orou comigo, e ao final da oração ela chegou para mim e falou assim, olha, Deus mandou eu te dar um texto, que é esse texto que eu quero compartilhar, que está em Salmos 23, 1. Quem não conhece esse texto, né? Ninguém conhece. Ninguém conhece, crente, quem não é crente. Mas que fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na versão King James fala, nada me falta. E na hora eu confesso assim que eu não entendi muito bem por que aquela pessoa, diante de uma situação de síndrome do pânico, crise de ansiedade, talvez até o início de uma depressão, estava me falando o texto de o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque eu sempre pensei nesse texto como algo de provisão material, sabe? Sim. Uma provisão de coisas palpáveis. Não vai me faltar nada do que eu preciso, né, no sentido físico, né? Físico, algo... Comida, Exatamente. nesse sentido, né? Roupa, algo financeiro. Sim. Eu sempre olhei para esse texto e pensei nisso. E eu vejo que muitas pessoas, inclusive, pensam só nessa questão. Nesse aspecto, Só né? nesse aspecto. Mas a partir daquele dia, eu comecei a entender que era muito além de só apenas algo financeiro, algo físico, material.
mas que realmente nada iria me faltar. O texto fala, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Então, se naquele momento eu estava precisando de paz, não iria me faltar paz. Amém. Se naquele momento eu estava precisando de força, de um ânimo, de esperança, de confiança, de saúde. Eu estava precisando de saúde emocional, saúde física, porque Sim. acabava afetando o meu físico também. Sim. Eu, Quantos anos você tinha, eu tinha mano? 16 na época. Tinha 16 anos. Muita coisa acontecendo, né, nessa fase. Mas a partir daquele dia, quando eu ouvi aquele texto, que eu comecei a pensar, não, mas tem algo a mais, então, do que eu sempre pensei a respeito do texto. E o Senhor foi começando a me revelar, trazer revelação realmente da grandeza que esse texto tem, que esse versículo tão pequeno, né? Mas que é tão rico, tão grande, tão cheio de esperança para aqueles que leem, para aqueles que se deixam ser ministrados através desse texto. E eu comecei a provar disso, e desde aquela época até hoje, eu continuo provando desse nada me falta, né? Em cada momento que eu acho que eu preciso de algo, eu sei que o Senhor é o meu pastor. O pastor é aquele que cuida, né? O pastor é aquele que, não importa se sai uma ovelha do rebanho, ele vai lá e busca, ele faz de tudo para que ela seja suprida, para que ela seja alimentada, para que ela seja cuidada, para que ela esteja na sua melhor condição, né? E se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o meu Senhor, eu sei que nada vai me faltar, né? Inclusive, tem aquela música, né, que eu escrevi que fala nada me falta quando eu Isso é estou uma na sua informação presença. bacana, sabia? Você descobrir quem é a autora de um louvor que a gente canta e canta e canta e canta aqui na igreja, que ministra tanto aos corações. Tá aqui, essa pessoa. Muita gente fala, não acho, eu não tô achando para escutar essa música. É porque é nossa, da igreja. Mas, justamente assim, de tão forte que é isso dentro de mim, essa verdade ficou dentro de mim, tem esse louvor, né? Nada me falta quando eu estou em sua presença. Eu entendi que na presença do Senhor, quando eu estou diante dele, quando eu estou buscando a ele, nada iria me faltar. Amém. E eu pude realmente ser suprida, e até hoje eu posso ser ministrada grandemente com esse poder, né? Com essa Que é verdade, essa né? verdade. Deus é lindo. A gente tem uma outra convidada, gente. Olha só, não foi combinado. Eu falei para elas assim, meninas, vamos pensar em alguma experiência que você teve que a palavra de Deus foi seu sustento, né? Que as afirmações de Deus foi o que te sustentou, foi o que te guiou, foi o que te orientou, né? Foi o que te resgatou de um lugar complicado. E aí montamos as duplas para gravação aleatoriamente. Na nossa reunião para a gente conversar sobre o culto, a dupla Amanda e Gabi. Aí a Amanda falou que ela ia falar. Quando a Gabi vai falar o que ela vai falar, o que você vai falar, Gabi? Conta pra gente. Salmos 23 também. Maravilhoso. É um desafio falar, né? Após um testemunho lindo que a pastora Amanda trouxe pra gente, já estou emocionada. Então, primeiro, pastora, muito obrigada por ter me convidado. E assim, eu fiquei meditando, né, após a direção que a pastora deu, sobre a gente trazer algo, né, que marcou a nossa história. E eu lembrei, né, do meu início na Mananciais, quando eu cheguei aqui, e eu estava lembrando do meu período de inscrição da turma especial, né? E assim, a turma especial para mim começou no período da inscrição, né? Eu fiz até de 2015 e em 2014, né? A minha realidade, né? Eu estava num emprego muito bom, né? Eu trabalhava numa multinacional. Eu tinha acabado de ser efetivada. Eu estava assim vivendo um tempo muito bom financeiramente, né? O meu salário multiplicou 4 vezes. Então, assim, para quem nasceu, né, numa família simples, tenho 3 irmãs, então a gente sempre teve que dividir por 3. Tudo é da comunidade, Era né? da comunidade, né? Assim, graças a Deus nunca nada faltou, mas assim, eu não tinha essa liberdade de ter o meu dinheiro, de ter o meu cartão de crédito, enfim. Então, assim,
eu estava vivendo esse tempo, né? Eu tinha comprado um carro, eu tinha feito uma viagem para fora. Então, assim, estava tudo acontecendo de uma forma muito boa, assim, né, para mim. Só que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a turma especial. Eh, E aí, aquilo foi mexendo, gerou uma crise. Porque eu falei, como assim, Senhor? Esse emprego não foi o Senhor que me deu? Né? Como agora eu vou ter que abrir mão de algo que eu sonhei, que eu sei que foi o Senhor que abriu a porta para mim? E assim, de fato, eu tinha certeza, porque foi uma grande oportunidade que eu recebi. Então, assim, eu entrei em crise naquele momento, né? Como assim o Senhor agora quer que eu entregue ao Senhor algo que está me fazendo tão bem, enfim. E aí eu entrei nessa crise, só que assim, foi muito importante, por isso que eu falo que a minha TE começou em 2014, não em 2015, porque eu comecei a reconhecer, pastora, que aonde de fato estava o meu olhar, né? E eu comecei a achar, né, a reconhecer que eu acreditava que era a minha força, era a força do meu trabalho que trazia aqueles benefícios para A sua mim. provisão vinha do trabalho, né? Isso, a minha provisão vinha do trabalho. Então, assim, foi muito bom porque o Senhor trouxe luz e eu comecei a enxergar que, de fato, eu não confiava de verdade nele. De fato, a minha fé não estava depositada 100% nele, por mais que eu enxergasse, foi o Senhor que fez, mas naquela hora ali, eu percebi que, de fato, De fazer a escolha, de né? Vou fazer abrir mão aquela disso para escolha. viver na fé, né? Exatamente. E aí eu estava lembrando, né, que foi assim um período muito eu estava de férias e aí eu ia retornar porque tinha encerrado um projeto, eu trabalhava dentro de projetos e o projeto que eu trabalhava tinha se encerrado, eu ia iniciar em outro projeto, então eles me deram férias e eu ia iniciar. E aí eu lembro que numa segunda-feira eu tinha que participar de uma conversa com o meu gestor, porque eu iria iniciar em um novo projeto. E nesse final de semana, o pastor Ricardo distribuiu para a igreja um CD que falava sobre o espírito de Mamon. E foi ótimo porque eu acordei muito cedo, eu escutei aquela ministração e eu, assim, entrei num lugar de reconhecer, de fato, onde estava o meu coração. E eu entrei num lugar de muito assim, Senhor, mas eu reconheço, mas é difícil, eu confesso que é difícil abrir mão de algo que hoje tem me feito, né, tão bem. E aí eu me lembro, pastora, que eu tive uma experiência, foi uma experiência muito especial, foi algo de fato que me marcou, porque eu escutei uma voz muito forte e eu lembro que os meus ouvidos ficaram muito quentes e eu escutei, Gabi, responde ao meu chamado. Mas foi com tanta força, pastora, com tanta convicção, que todas aquelas vozes, todo aquele medo foi As cessado. dúvidas, né? Aquelas dúvidas, porque assim, eu estava olhando para o escuro, por mais que a gente escute os testemunhos, né, das pessoas a respeito da turma especial, para mim era algo novo. Eu não sabia o que eu ia encontrar, né? E assim, eu dependeria 100% do Senhor, né? Sim. Então, assim, foi incrível, porque naquele momento todas as dúvidas foram cessadas e eu falei, amém, Senhor. Então é hoje que já que eu vou conversar com o meu gestor, eu vou iniciar a minha conversa assim. E, pastora, foi assim que aconteceu. Na hora ele me ligou, tinha um horário marcado, e eu conversei, eu falei, olha, então, antes de começar essa reunião, né, eu queria explicar para o senhor o que está acontecendo na minha vida, então, a partir de janeiro eu vou entrar numa nova etapa, e assim, eu iria pedir demissão em dezembro, era em novembro isso. Mas, como, né, eu vou estar Vai começar um iniciando algo projeto novo, né, para que vocês não contem comigo, eu queria já compartilhar com o senhor que eu preciso pedir demissão hoje. E naquele momento ele olhou para mim não, né? Ele falou para mim assim: "Olha, impressionante o que está acontecendo, porque hoje de manhã eu recebi um e-mail que eu preciso dispensar algumas pessoas por corte de custo da empresa. Então, fique em paz, porque eu vou te dispensar, você vai receber todos os seus direitos. Aleluia. Pode ficar tranquila." Aí, pastora, foi assim, sabe? Foi impressionante, assim, o que Deus me mostrou.
Ele falou, Uhum. nada vai te faltar, minha filha. Se há recurso, toma. É, toma que eu Receba. te dou. Toma que eu te dou. Então, assim, isso foi muito incrível, porque, assim, hoje, né, foi muito bom até para lembrar como é importante a gente seguir a palavra, né? Lamentações 3:21 fala sobre a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É. Então, pastor, esses dias meditando sobre isso, como eu fui inundada por essa esperança, eu falei, Senhor, o Senhor é o mesmo. E, de fato, hoje, né, as pessoas olham para a minha vida e falam, uau, pastora, quantas coisas que o Senhor tem feito. Né? Se eu pudesse aqui, contaria vários outros Vamos ter outros testemunhos. cultos, gente. Não vai estar funcionando. Vamos ter vários cultos pra gente E compartilhar. assim, nesse dia, pastora, como? Tipo, tudo aconteceu a partir desse momento porque eu coloquei a fé no lugar certo. Uhum. Né? Eu coloquei os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Como as portas foram abertas, os meus 2 anos de turma especial, pastora, foram anos incríveis, foram anos prósperos. Eu pensava, eu preciso de um brinco, o brinco chegava. Eu preciso de uma sandália, a sandália chegava. De pessoas assim que às vezes eu nem tinha intimidade. E as coisas aconteciam. Então, assim, nada me faltou. E assim, os Salmos, né, 23, fala, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Só que o último versículo é algo assim que está vivo esse último mês, né, que está falando assim, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, assim, além de ter a bondade, a misericórdia, eu estou na casa do Senhor. É. Hoje eu tenho uma provisão, hoje eu sou muito feliz com a vida que eu tenho hoje e estou na Totalmente casa do diferente Senhor. do que você tinha planejado, né? Totalmente, pastora. Eu sempre penso isso. Eu fico pensando se a minha vida tivesse tomado o curso que eu projetei, como que ela ia ser distinta do que eu vivo? E o que eu vivo hoje é muito mais bacana do que eu fui capaz de projetar nos meus maiores projetos, É isso. assim, né? E a gente poder confiar no pastoreio de Deus, né, do Senhor, é isso. Ele é o Senhor, então deixa que Ele que vai guiar a gente para o caminho que a gente tem, Amém. vai receber a provisão que a gente precisa, né? Exato. O olhar do pastor é diferente do da ovelha. A ovelha, ela só está olhando para aquele lugar. O pastor, ele tem uma visão mais ampla. Ele olha o campo todo, ele olha onde tem a água que você vai precisar quando tiver sede, ele olha para a grama que você precisa para te alimentar, ele cuida da sua ferida, ele vê o perigo iminente, e a ovelha não é assim. Né? Então, quando a gente tem revelação desse texto, seja por uma questão interna, né, um trabalho dentro da gente, seja por uma questão externa, como foi no seu caso, a gente percebe que a revelação desse texto é pura e simplesmente que o Senhor, quando Ele é o nosso pastor, nada, de ordem alguma vai faltar. O cuidado não vai faltar, né? O zelo não vai faltar, o alimento não vai faltar, o teto não vai faltar, as amizades não vão, nada vai faltar, porque Ele é o pastor, Ele é aquele que anda em outro nível, que enxerga todas as coisas e que sabe trazer pra gente aquilo que a gente precisa, né? Então aí, bondade não falta, misericórdia não falta, e a gente ainda tem o privilégio de conscientemente viver na presença dele todos os dias da nossa vida, né? Ele é muito maravilhoso. Então, eu também teria algo para falar desse texto, porque todo mundo tem, né? Mas para mim, eu quero encerrar o nosso curso, já está acabando o nosso tempo. Olha como a gente está bonitinha, olha o tempo. Uau! Estamos de parabéns. Eu quero encerrar falando para você que está nos ouvindo que a palavra de Deus, ela tem esse poder, né? Que você ore ao Espírito Santo nas suas lutas, nos seus momentos de dificuldade, que você seja essa pessoa que pare para ouvir o que ele tem a te dizer. Vá para a palavra e deixe ele te ministrar, né? Ou vá para a igreja e peça oração, seja humilde, né? Como foi o caso da Amanda, e Deus pode falar com você através de um irmão e te trazer um texto que vai ser sustento para a sua fé.
né? Esse texto é um sustento para a fé de muitos. Verdade. Acredito que não haja uma pessoa sequer que não vá para esse texto, que o Espírito Santo não ministre Verdade. em alguma medida, se não em muitas, É né? verdade. Porque a gente pode se descer para o resto do Salmo, tem mais é. milhares de coisas que Deus pode fazer. Mas a relevância para mim desse momento é justamente esse, é que seja um despertar para que Amém. você, minha irmã, que está assistindo esse culto, Amém. compreenda que esse mesmo Deus que falou com a Amanda, que falou com a Gabi, que fala comigo, ele está pronto para falar com você e através da sua palavra e da sua verdade, Amém. sustentar você em fé para atravessar seja qual for a circunstância, porque o Senhor sendo seu pastor, nada vai te Amém. faltar. Que Amém. Deus abençoe vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, Ah, E até a professora. semana que vem.